Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa aplicação em Angular que nós iniciamos a desenvolver. O que nós fizemos até agora foi o seguinte: nós nos comunicamos com a nossa API, conseguimos listar as informações que ela nos retorna, criamos também o campo de busca, então a gente consegue já estar filtrando de acordo com o nome dos usuários que nós temos listados aqui na nossa tabela e conseguimos também excluir os usuários que nós quisermos ao clicar no botão de excluir. Então essas funcionalidades já estão desenvolvidas e bem desenvolvidas. Agora, nós vamos estar desenvolvendo nessa aula aqui, o intuito dessa aula aqui é desenvolver a funcionalidade de cadastrar novo usuário, editar um usuário e exibir os detalhes desse usuário. O projeto que eu estou rodando nesse momento é o projeto já pronto, então eu já consigo entrar na tela de cadastrar, tela de detalhes, editar e assim por diante. Antes de nós iniciarmos e darmos o pontapé inicial para a funcionalidade de cadastrar, eu quero informar e explicar uma questão para vocês sobre o Angular, para que vocês entendam a estrutura que nós vamos realizar, que é da seguinte forma. Até então, o que nós fizemos no nosso código foi criar pages. Nós criamos a pages de home, que é a page que nós vemos ali nesse momento, né? Que nós vimos agora há pouco, que é a page onde aparece aqui a nossa tela principal, com a nossa tabela, o nosso botão de cadastrar, as nossas outras ações e assim por diante. É uma page. É uma page justamente por nós conseguimos entrar nela. Se nós conseguimos entrar nela, é uma page. No meu caso, nesse projeto, eu vou realizar a seguinte separação entre pages e components propriamente dito. Pages são aqueles lugares onde a gente pode entrar. Então, se a gente for criar uma rota, a gente vai para aquele lugar, vai para aquele componente. Se a gente vai para aquele componente, então ela é uma page. O component são questões que formam uma page. Então, um formulário, por exemplo. Se eu tenho um formulário que é utilizado em diversas pages, eu trato ele como um componente, porque eu não vou até ele, eu vou até uma page e a page o utiliza. Então, é basicamente esse o trato que nós teremos aqui. E nós vamos ter a utilização de um componente, justamente um formulário, porque se vocês observarem aqui na tela de cadastrar, eu tenho o formulário para a criação de um novo usuário. E esses são os campos que eu tenho aqui: nome completo, e-mail, cargo, salário e assim por diante. Porém, na tela de editar, eu tenho exatamente os mesmos campos, certo? Uma das diferenças é que ao entrar na tela de cadastrar, eles não estão preenchidos e ao entrar na tela de editar, eles estão preenchidos. Mas isso não interfere no fato de que os campos são os mesmos. As informações que precisam ser preenchidas, tanto no editar como no cadastrar, são os mesmos. Então, ao contrário de criar duas pages e as duas pages eu tenho que criar do zero um formulário igual, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou criar a page de cadastrar e a page de editar, mas as duas utilizam o mesmo componente de formulário. Então a gente vai criar duas pages e mais um componente de formulário que é utilizado pelas duas pages que foram criadas, ok? Então eu preciso que vocês entendam essa lógica, porque efetivamente o Angular ele tem essa necessidade, não essa necessidade, mas esse intuito. Nós utilizamos Angular justamente para não ficar ter esse reaproveitamento de componentes, né? A gente consegue estar fazendo isso no Angular e é isso que a gente precisa fazer no Angular, justamente para a gente ter um desempenho melhor, reutilizar componentes, não ficar colocando vários códigos, repetindo o código desnecessariamente, ok? E é isso que nós vamos fazer. Então, a primeira funcionalidade que nós vamos começar a desenvolver é a funcionalidade de cadastrar um novo usuário. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa é fazer uma page. Fazer uma page que será a nossa page do cadastrar. Então a gente vai colocar aqui ng. Nas aulas anteriores eu coloquei ng generate. Nessa aula aqui eu já vou colocar da forma diminuída, que seria ng, g de generate, c de component. Vou colocar o pages porque eu quero que seja dentro da minha pastinha de pages e o componente eu vou colocar o nome de cadastro.
Vamos dar o Enter, vai criar então o meu cadastro component dentro de pages. Então esse daqui é basicamente o componente que vai chamar essa daqui é basicamente a page que vai chamar o componente de formulário. Então agora que eu criei a page de cadastro, eu vou criar o formulário, eu vou criar o componente de formulário. Então eu vou basicamente colocar um ng, generate component, e eu vou dar um nome aqui de components, porque eu quero que seja dentro de uma nova pasta chamada de components, e eu vou dar um nome de usuário. Vamos colocar em português, que a gente está usando tudo em português, né? Então, components. E o usuário vai ser o nome, formulário vai ser o nome desse componente. Então agora eu posso dar um Enter. Beleza, criou uma nova pasta de componentes e dentro dele nós temos o formulário. E eu quero o seguinte, eu quero que funcione da seguinte forma, mas antes vamos fazer a primeira parte. Antes da gente chamar, propriamente dito, dentro da page o nosso componente formulário, vamos fazer com que a gente consiga entrar dentro dessa page de cadastro, porque até o momento a gente não consegue. A gente não consegue nem mesmo pela URL. A gente pode colocar um /cadastro aqui, na verdade aqui eu tô rodando o projeto já pronto, né? Vamos entrar no projeto, deixa eu fechar aqui, eu tava com as coisas já, com os projetos já prontos rodando, para mostrar para vocês. Então deixa eu rodar a API, que não é a API já pronta, deixa eu fechar aqui a API que tá rodando, vamos fechar aqui, vamos rodar a API novamente. Beleza, e vou rodar agora o projeto, que é o projeto que nós estamos mexendo nesse momento, que não é o projeto já pronto, né? É o projeto que nós estamos utilizando. Deixa eu fechar aqui, vamos abrir mais um prompt de comando e vamos rodar. Para rodar, ngserve, que nem nós fizemos na aula anterior. ngserve, coloca um Y aqui para eu usar uma porta diferente, porque a anterior já está sendo usada. E agora esse daqui é o nosso projeto. Tanto que eu clico em cadastrar, editar detalhes, nada acontece. Então, esse daqui é o que a gente está utilizando e esse daqui é basicamente a API que nós estamos utilizando da forma que ela está depois da alteração que nós fizemos na aula anterior. Porque na aula anterior a gente modificou um pouco a API com referente ao CORS, né? Para nós não termos aquele erro de CORS quando o Angular tenta acessar a API. Ok? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é conseguir acessar a tela de cadastro. A gente não consegue nem pela URL. A gente escreve cadastro e ele volta aqui para nossa tela, porque ele não localiza essa URL. Então, a gente precisa começar a estruturar as nossas rotas, ok? Então, é as rotas que nós vamos estruturar agora. Como que a gente estrutura? A partir do momento em que nós iniciamos um projeto em Angular, já vem aqui para nós esse arquivo chamado app.routes.ts. E é nesse arquivo que nós vamos mexer, porque é o arquivo das nossas rotas. E aqui, dentro desse array, nós vamos colocar diversos objetos e cada um desses objetos vai significar uma rota diferente. Então, eu coloco um objeto aqui e eu tenho duas propriedades principais para colocar dentro desse objeto. Primeiro, o path, que seria o caminho para eu acessar essa rota. Nesse caso, vai ser /cadastro, então eu simplesmente escrevo cadastro ali, não preciso colocar o barra. E ao lado eu coloco o componente, que seria, no caso, a nossa page, que vai ser carregada quando eu acesso essa rota. Então, eu vou colocar que o componente que vai ser carregado é o cadastro component. Beleza, então ao acessar a rota de cadastro, eu tenho que entrar no cadastro component. Então, basicamente, nessa rota de cadastro, nós acessamos então o componente cadastro component. Se nós tentarmos agora acessar pela URL esse cadastro, ele ainda não vai dar certo, porque tem outra operação que nós precisamos realizar. Aqui no nosso app component HTML, que é aquele componente principal que é criado quando nós criamos o nosso projeto, nós estamos chamando diretamente o nosso app home. Então,
automaticamente a gente já chama o nosso componente de home, que é a nossa tela principal. Porém, não é assim que vai funcionar. A gente tem que chamar um outro componente, que é um componente de rotas, e esse componente de rotas, a gente vai acessando as nossas rotas, os nossos componentes, as nossas pages, de acordo com que nós vamos inserindo as rotas específicas de cada uma delas. Então, a gente não chama direto o nosso componente home, nós vamos chamar esse componente de rotas, e de acordo com que nós vamos inserindo as rotas das nossas pages, a gente vai acessando elas respectivamente. Então a gente vai colocar aqui o outro componente, que é o router outlet. Então a gente coloca um router outlet, deixa eu colocar aqui, router outlet, beleza? A gente salva e beleza. Então agora, perceba que já carregou, entrou no nosso barra cadastro works, que é o que nós temos lá no HTML do componente cadastro. Nós temos aqui então o nosso, se a gente dá um enter na nossa URL sem colocar barra, nada, basicamente o nosso root, seria a nossa página inicial, né? A nossa barra, a nossa página de barra, ele não aparece nada. Então, a gente não está carregando a página inicial aqui, não estamos carregando o home. Creio que se colocar home não vai aparecer também, porque a gente não criou a nossa rota de home. Então, perceba que agora a gente nem consegue acessar a nossa página principal, porque a gente não tem uma rota para essa página principal. Então, a gente vai colocar uma virgulite aqui, vamos colocar um path, vamos colocar então basicamente um espaço vazio, e ele vai carregar o nosso component home component. Então agora é para nossa página principal, basicamente o barra, sem nada, carregar o nosso home. Perceba, agora se eu dou enter, eu carrego o meu home. Se eu dou barra cadastro, eu carrego o meu cadastro. Então eu já criei as minhas rotas, tanto a minha rota principal quanto a minha rota de cadastro. Mas eu não quero acessar pela URL o meu cadastro. Eu quero clicar no botão de cadastrar e automaticamente ser redirecionada lá para minha tela de cadastro. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vou abrir aqui o meu código, lá dentro do meu home, lá dentro do meu home component.html, eu vou ter que adicionar uma rota para dentro desse primeiro button aqui em cima, que é o botão de cadastrar novo usuário. Então, nesse botão de cadastrar novo usuário, eu vou colocar uma rota. Então, dentro da tag, eu vou adicionar um parâmetro que vai ser o router link. O router link entre chaves é igual a esse objeto aqui. Então coloque exatamente dessa forma que está aqui, beleza? Exatamente dessa forma. E daí eu vou ser redirecionada para barra cadastro, que é a rota que eu criei. Perceba que está dando um erro. Por quê? Porque eu preciso de um módulo eu preciso incluir um módulo a esse componente lá no TS desse componente para conseguir estar utilizando no template, graças ao fato da gente estar utilizando versões mais atuais do Angular e por conta disso estar utilizando o sistema standalone e não o sistema modular, que é quando nós tínhamos aquele arquivo de módulos e incluímos todos os módulos lá e poderíamos utilizar em todos os arquivos. Agora a gente precisa incluir os módulos em cada um dos componentes que nós formos utilizar. Então a gente precisa vir aqui no home component.ts e aqui onde nós temos os nossos imports, a gente vai colocar o router module, o módulo de rotas. Então agora a gente conseguiu criar o nosso router link. Agora vamos voltar lá para nossa tela e vamos clicar em cadastrar. Clicando em cadastrar, eu venho para a tela de cadastro works. Então a gente já fez aparecer a nossa tela de cadastro, já ajustamos ali as nossas rotas. Vou fechar tudo aqui. Vou deixar aberto só o nosso cadastro component. E agora, dentro do cadastro component, eu quero que não apareça o cadastro works apenas. O cadastro works significa que eu carreguei o meu módulo de cadastro, a minha page de cadastro. Eu quero que apareça o meu formulário works, para significar que eu estou conseguindo chamar de dentro da minha tela de cadastro o meu módulo, o meu componente de formulário. Então a gente vai colocar basicamente aqui uma div, criar uma nova div, deixa eu dar mais um zoom aqui para vocês. Vou criar então basicamente uma nova div e vou chamar o app cadastro. O app cadastro é o nome, app cadastro não, eu vou chamar o app formulário, que é o meu componente de formulário. Por que app formulário?
basicamente porque lá dentro de formulário component TS, app formulário é o nome do meu seletor para chamar esse componente aqui. Agora, por que não deu erro aqui? Eu não tenho que colocar nos imports do standalone? Como eu utilizei a parte rápida, como que foi a parte rápida? Eu coloquei app formulário e cliquei aqui, ele já adicionou automaticamente. Então, se eu venho aqui no meu cadastro component TS, ele já adicionou o formulário component aqui. Se para você não foi adicionado de forma automática, você tem que vir no cadastro.component TS e aqui no imports incluir o seu formulário component. Dessa forma, você consegue chamar o componente de formulário. E se eu volto na minha tela, perceba que aparece cadastro works e logo abaixo formulário works. Então eu estou chamando o meu formulário, ok? E agora o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou tirar esse cadastro works daqui e vou partir lá para dentro do meu formulário. Então eu vou ir para formulário component.html e aqui dentro do formulário component.html eu vou começar a fazer todo o meu desenvolvimento, todo o meu layout. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma div com uma class container mt5. Vou colocar um h1 que vai ser um cadastro usuários. Lá abaixo eu vou colocar um formulário. Esse formulário, ele vai ter algumas informações, mas eu não vou colocar ainda. Vamos primeiro só criar o nosso layout. Então, eu vou colocar aqui uma div com a class mt3. Dentro dessa div, eu vou ter uma label, que vai ter um class form label. E o nome dela vai ser nome completo. Embaixo, eu já vou colocar o meu input, que vai ser do tipo text, type text. Beleza, type text. Posso colocar um placeholder, insira um nome. E a class form control. Então, classes para estar utilizando no Bootstrap. Vou diminuir aqui para a gente aumentar a nossa tela de visualização. Vou copiar esse daqui e vou colar algumas vezes aqui embaixo, porque eu tenho alguns campos. Então, aqui no segundo campo, em vez de nome completo, eu vou colocar e-mail. E aqui no type, eu coloco e-mail, insira o e-mail. Ok, o restante fica igual. Terceiro, eu vou colocar cargo. Permanece sendo tipo text, mas insira o cargo. No outro, vou colocar salário. Salário vai ser do type number, step n, placeholder, insira o salário. E vamos indo fazendo, né? O CPF, que é do tipo text, insira o CPF. Temos também a nossa situação, que pode ser ou ativa ou inativa. Então, eu vou excluir esse input e vou criar um select com a classe form select. E aqui dentro eu tenho duas options. A primeira option vai ter o value de true, que vai ser select, ela vai começar como selecionada, é o ativo. E a segunda option vai ser o de false, não vai ter o select, vai ser o inativo. Ok, temos então a nossa situação. E por último, mas não menos importante, temos a nossa senha, que vai ser do tipo text também, senha. Ok, então eu já tenho todos os meus inputs. Logo aqui embaixo, eu posso acrescentar agora uma nova div com a class mt_deflex, né? Um display flex aqui, mt3. E dentro dela eu vou ter um button. Esse button vai ser o button de cadastrar. Vamos colocar uma class de btn success, para ele ficar verdinho, e um idef 50. mx1. Agora, logo abaixo, eu vou ter um azinho. Esse azinho vai ter um class btn info, width 50, e ele vai ser voltar. E agora eu vou colocar um router link nele. Vou colocar um router link.
esse router link vai levar lá para o barra, para a página home. Significa que se eu clico no voltar, eu sou redirecionado lá para a página home, ok? Eu não preciso colocar router link active, posso excluir. Esse router link, eu preciso voltar aqui no meu formulário component TS, incluindo meus imports router component. Router, ué, porque não veio? Router component. Beleza, tá dando algum erro. Vamos vir aqui no nosso cadastro component, só para ver o nome. É aqui no nosso home component, você acha que tem? Router module, não é router component, né? Eu errei, não é router component, é router module. Colocando router module, já deu certo no nosso formulário. Ok, então agora o nosso formulário ele está criado aqui, tanto que se eu salvo, volto lá para minha página, perceba que ele está criado, os meus botões estão aqui, os meus inputs e os meus selects também, e agora a gente começa a fazer esse formulário funcionar, ok? Então a gente vai utilizar para que esse formulário funcione o que nós chamamos de Forms Module. Forms Module, o módulo de formulários. Então a gente vai vir aqui e vai fazer algumas modificações aqui no nosso formulário. Primeira coisa, a gente vai vir no Forms Component.ts e já vamos incluir o Forms Module e o Reactive Forms Module também. Então, esses dois módulos que são referentes a formulários, nós vamos adicionar aqui no nosso TS. E dentro do nosso TS, a gente já inicia uma nova variável. Essa nova variável que a gente vai iniciar vai ser a usuário form. Então, ela vai ser o que vai representar o nosso formulário propriamente dito. E ele vai ser do tipo form group. Beleza. Usuário form group. E aqui nós vamos colocar, então, implementar o nosso onInit, que é o que a gente quer que aconteça a partir do momento que esse formulário for iniciado. Ctrl ponto, então a gente criou a nossa variável, colocou o implementos onInit e já criou o método ng-onInit, que é obrigatório quando nós implementamos o onInit. Então aqui dentro do onInit é quando nós vamos iniciar essa variável de usuário form. Então a gente vai criar esse this usuário form é igual a new form group. Ele é igual a new form group, dentro dele a gente abre e fecha parênteses e coloca as nossas chaves. E aqui a gente vai criar um objeto. Esse objeto, ele vai ter propriedades. E essas propriedades são as propriedades que vão ser mapeadas de dentro dos nossos inputs, dentro do nosso formulário. Como assim? Então eu vou ter basicamente a propriedade de nome completo e eu vou inserir informações dentro dessa variável, dessa propriedade, a partir do input de nome completo. Eu vou ter a propriedade de e-mail, eu vou colocar coisas dentro dessa propriedade a partir do input de e-mail. E assim por diante, a gente vai fazer esse mapeamento. Então, quais são as propriedades que eu quero conseguir mapear? Eu quero conseguir mapear o ID, new form control, e daí eu coloco que ele inicia com 0, por quê? Porque no caso do formulário, quando eu estou tentando cadastrar usuários, eu não tenho input de ID. Então, se eu não tenho input de ID, eu não tenho ID, porque eu realmente não preciso enviar lá para o meu banco de dados o ID, porque ele é incremental. Então, eu coloco um 0 aqui por padrão, porque no formulário de editar eu preciso de ID, mas no de cadastrar não. E como eu utilizo os dois, eu utilizo o mesmo formulário para os dois casos, eu vou deixar o ID aqui. E agora as outras propriedades. Então eu vou ter o nome completo, que vai se iniciar vazio. Então new form control, ele se inicia vazio, e tenho alguns outros. Então eu vou copiar aqui, vou colar algumas vezes e posso colocar aqui o e-mail, posso colocar o cargo, o salário, CPF, situação, senha. No caso do salário, como ele é um numeral, eu não vou iniciar ele vazio, vou iniciar ele em 0. E no caso da situação, como ele é um booleano, não vou iniciar ele vazio, vou iniciar ele em true, como verdadeiro. E agora, como que eu faço para mapear essas informações para dentro do meu formulário? Então agora, em cada um dos campos, eu preciso respectivamente dizer se esse input, qual é a propriedade que ele vai preencher.
qual a propriedade que esse outro input vai preencher e assim por diante. O input de nome completo, ele vai estar preenchendo o form control name dele, vai ser o nome completo, que é exatamente essa propriedade aqui. Então, o input de nome completo vai preencher o form control name com nome completo. O input de e-mail vai preencher o form control name e-mail. O input de cargo vai preencher o cargo. O input de salário vai preencher o salário. O input de CPF vai preencher o CPF. O select de situação, eu vou colocar aqui o form control name situação. E a senha vai preencher a senha. Então, agora eu já fiz um mapeamento. Agora, essas propriedades estão preenchendo essas propriedades aqui. Então, esse objeto aqui é o objeto que vai estar preenchido no momento em que eu der um submeter esse formulário. Mas tem outras questões que eu preciso colocar para que esse formulário efetivamente funcione. Então, primeiro, eu vou colocar a propriedade form group. E aqui eu coloco o usuário form. Então, agora tudo tá ligado. Eu consigo dizer que esse form control name preenche essa propriedade aqui de dentro do objeto usuário form. E o usuário form, esse objeto, é basicamente esse form group que tem o ID, nome completo, e-mail, salário, CPF e assim por diante. Ok? Então, é basicamente isso que nós fizemos nesse momento. E agora, aqui também eu vou colocar um ng-submit, que é um método que eu quero que seja acionado quando eu submeter esse formulário. Então, eu coloco esse submit aqui, não foi criado ainda esse método, mas é esse método que eu quero que seja rodado quando for efetivamente submit, quando der um submit nesse formulário. Então, quando eu submeter, e eu vou submeter através desse cadastrar, porque eu vou colocar que esse botão de cadastrar vai ser do tipo submit, e ao clicar no botão de cadastrar, que eu submeto o formulário e vou para este método, e daí esse método faz o que ele tem que fazer. E eu também vou colocar um hashtag formdir igual a ngform. Beleza. Para que é um nome que eu estou dando para o meu formulário, formdir. É um nome que eu estou dando para o meu formulário que eu posso estar utilizando quando eu quiser colocar validações, por exemplo, dentro dos meus inputs. Então, formdir foi acrescentado aqui, perfeito. Agora, esse método de submit, ele não foi criado dentro lá do meu formulário TS. Então, eu vou colocar ele aqui. Logo abaixo, vou criar o meu submit. Criado o meu submit, o erro para de acontecer. E agora aqui no submit eu posso dar um console.log no meu this.usuarioform. This.usuarioform.value. Vamos dar um submit no meu this.usuarioform.value para ver o que vem, o que aparece. Então, vamos abrir o nosso código, abrir o inspecionar, o nosso console, vamos inserir algumas questões aqui. Então, teste@gmail.com, teste, salário 1.500, CPF 1234556, certinho o número, inserir a senha, cadastrar. Beleza, perceba que o que vem naquele usuário form velho é basicamente todos esses dados preenchidos no meu usuário. Então, o cargo teste, CPF, o numeral, e-mail, o ID vem 0 porque eu não estou passando o ID, então ele vem o padrão, nome completo, salário, senha e situação. E é esse objeto que eu preciso para conseguir cadastrar um novo usuário. Então, é basicamente isso que eu necessito. E é isso que foi preenchido, ok? Então, agora tá tudo certo até então dentro do meu formulário. Eu precisaria apenas enviar o formulário para algum local para eu conseguir cadastrar esse usuário. Então, como que eu vou fazer? Perceba, eu não quero deixar o método de cadastro dentro do formulário. Não tem sentido, porque o formulário ele serve para fazer o quê? Pegar as informações de dentro do meu template, organizar como se fosse um usuário e enviar para algum lugar. E daí esse lugar vai fazer todo o cadastro. E eu já tenho um outro componente, uma page, que pode fazer isso, que é o meu cadastro component. Mas agora, como que eu vou fazer esse dado que está aqui de dentro do... Deixa eu abrir aqui para a gente conseguir verificar o meu cadastro TS. Como que eu vou fazer
para o que está dentro do meu formulário component TS passar para dentro do meu cadastro component TS. Então, formulário component TS passar para cadastro component TS. Porque no meu formulário eu já tenho o objeto preenchido com o que foi preenchido dentro do template. Como que eu passo esse carinha para dentro do cadastro component TS? Através do compartilhamento de informações. A partir do momento que eu chamo um componente de dentro do meu cadastro component HTML, através de propriedades dentro da tag, eu consigo tanto estar enviando informações para esse componente, como recebendo informações desse componente. E como que eu faço? O seguinte, dentro do formulário component TS, o que eu posso incluir aqui é uma variável do tipo output. Uma variável do tipo output significa que essa variável vai ser responsável por enviar informações. Então, do tipo output, você coloca o output, coloca o abre e fecha parênteses. Então, beleza, tendo esse output aqui, você se certifica de que ele está vindo do Angular Core. Vindo do import do Angular Core, então você sabe que é exatamente o output que você precisa. Eu vou dar o nome de onSubmit para a propriedade que é do tipo desse output. E ele vai ser basicamente um new event emitter. Esse event emitter também vindo do Angular Core. Então se certifica de que está vindo dele, porque às vezes vem de um string. Se vem do string, não é o tipo que nós queremos. Então tem que ser do tipo Angular Core. E aqui a gente coloca um tipo, que é o tipo que nós vamos estar emitindo, e abre e fecha parênteses. O tipo vai ser o usuário listar. Nós vamos estar retornando um tipo de usuário listar. Por que usuário listar? Porque é o nosso tipo de usuário que nós criamos aqui, onde o ID pode ser nulo, mas no nosso caso não vai ser. Tanto no cadastrar como no editar vai ter valor, visto que nós temos, no caso de cadastrar, um valor padrão que é 0, e vamos ter o restante de todas as outras propriedades que nós necessitamos, ok? Então agora, vindo aqui, voltando, nós temos então o onSubmit do tipo event emitter. Então agora o que a gente quer que esse submit faça? Então basicamente é o seguinte, eu estou no meu formulário, eu preenchi tudo, cliquei no meu botão de cadastrar, foi acionado o ngSubmit, que ele acionou o método de submit, eu voltei para o meu formulário, esse submit foi acionado, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele envie esse disusuário form já preenchido lá para dentro do meu cadastro component.html. Então eu vou colocar aqui o meu this.onSubmit, eu quero que ele emita, então a partir do momento que ele é um event emitter, eu consigo ter acesso ao método .emit, e o que eu quero emitir? Meu this usuário form.value, que é todas as minhas operações, todos os meus parâmetros aqui preenchidos de acordo com o que eu coloquei dentro do meu formulário. É isso que eu quero submeter. Então agora eu já estou enviando. Como que eu faço para pegar aqui dentro do cadastro component.html? Através de parâmetros que eu coloco na tag. Então se eu coloco abre e fecha parênteses, já aparece o onSubmit. É dessa forma que eu recebo outputs. Então eu coloco o onSubmit, que é exatamente o mesmo nome do onSubmit aqui em cima, do output. É esse output que eu estou recebendo, e ao recebê-lo, eu quero basicamente rodar um outro método dentro do meu cadastro component, que vai ser o criar usuário. Esse método. E eu recebo e envio dentro desse método o event. Esse event que eu estou enviando nada mais é do que o meu disusuário form.value. Então, dentro do cadastro, eu estou criando um método e dentro desse método eu recebo um event. Posso salvar, posso criar esse método dentro do cadastro component.ts. Então, eu crio aqui o criar usuário e dentro dele eu recebo um usuário que vai ser do tipo usuário listar. Basicamente nesse sentido. Então agora eu já tenho aqui todo o meu usuário e é aqui que eu preciso acessar o meu serviço e dentro do meu serviço eu acesso o método de criar funcionário, ok? Criar um usuário basicamente. Então eu vou criar basicamente esse método lá dentro do meu serviço. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o nosso services, o usuário service, vou deixar o meu service aberto. Então eu tô com aberto aqui os arquivos para a gente não se perder. Com o TS do cadastro, com o HTML do cadastro, com o TS do formulário e com o HTML do formulário. É basicamente isso que eu estou aberto e é isso que a gente está utilizando nesse momento. E agora com o meu serviço. E dentro do serviço, eu vou criar o meu método de criar usuário. Então vai ser o criar usuário.
Para criar usuário, eu recebo nada mais, nada menos do que um usuário listar. Ok? Eu posso colocar aqui um observable, porque ele vai retornar um observable do tipo response usuário listar. Ele retorna daí toda uma lista de todos os usuários que tem cadastrados, juntando já com o usuário atual que eu acabei de cadastrar. E aqui eu vou dar basicamente um return this.http, que é o meu HTTP client, .post, que é o método para estarmos criando alguma coisa, e eu vou estar retornando esse tipo aqui, o meu response usuário listar, e aqui dentro eu vou colocar então basicamente o seguinte: eu preciso colocar a minha URL, o meu this.app URL, e preciso passar o meu usuário para o quê? Para eu conseguir realizar todas as minhas modificações ali dentro. Vamos colocar dessa forma, e agora dentro do cadastro component.ts, eu posso criar aqui a minha injeção de dependência. Então eu crio o meu construtor, e dentro do meu construtor eu recebo o meu private usuário service, que é igual ao meu service usuário. Usuário service, acho que vai ser também usuário, aqui, usuário service maiúsculo. Então, através desse usuário service, eu consigo acessar o meu serviço. Então, agora eu posso basicamente vir até aqui e colocar um this.usuário service, .criar usuário, passando o meu usuário, .subscribe. Eu vou ter a minha resposta e eu posso dar um console.log response. Vamos ver o que a gente está recebendo, o que está acontecendo. Vamos voltar lá para o nosso código. Eu vou inserir algumas informações aqui, gmail.com. O cargo vou colocar, o salário vou colocar 1.500. CPF posso incluir aqui também, sem problema nenhum, ativo, e a minha senha. Vou dar um cadastrar, e agora usuário listados com sucesso. Consegui cadastrar, o meu teste já veio aqui como cadastrado. Se eu volto, o meu teste já está aqui, eu já consegui criar o meu usuário. Mas o que eu quero que aconteça? A partir do momento que eu crio, eu quero que eu automaticamente já seja redirecionada aqui para a tela inicial. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, ao contrário de console, que eu coloco aqui console log, eu vou fazer uma injeção de dependência também para o meu private router do tipo router. Esse router que vem também do Angular Core. Então, perceba que ele veio incluído do Express. Não, eu quero que ele venha do Angular Core. Então, eu coloco ele ali em cima, é do Angular Core, Angular Router, não é Angular Core. Então, eu preciso que ele venha do arroba. Vamos copiar esse daqui, vamos colar aqui embaixo, @angular/router, e eu quero que venha o meu router. Beleza, então esse router, ele precisa vir deste caminho para ser o router que eu preciso. Colocado aqui, eu posso colocar então meu thisrouter.navigate, e para onde que eu quero navegar. Eu vou colocar então entre parênteses, entre chaves, a minha barra. Posso salvar, voltando ao meu aplicativo, eu venho no cadastrar novo usuário, eu posso colocar aqui Rodrigo Fernandes, rodrigo@gmail.com. Cargo, posso colocar nutricionista, salário 2.500, um CPF aleatório, situação ativo e senha 1234556. Dou um cadastrar, eu volto automaticamente para a tela inicial, e aqui está o Rodrigo Fernandes, ok? E eu consigo aqui estar filtrando pelo Rodrigo, consigo filtrar pelo Lucas, consigo filtrar pelo segundo nome, Eduardo Fernandes, pelo teste. Então tá tudo muito bem funcionando, a gente já consegue estar cadastrando. Agora, perceba o seguinte, que aqui, antes de tudo, antes de fazer essa parte, já vamos criar a nossa page de editar. Vamos criar a nossa page de editar. Eu vou fechar tudo que tá aqui pra gente não ir se confundindo, porque são muitos arquivos. Então eu vou criar um ng generate component, que vai ser dentro de pages editar. Então vai ser a nossa page de editar. Tendo criado a nossa page de editar, então agora eu tenho basicamente aqui o meu editar. Vamos já criar o método que vai fazer a nossa rota, que vai fazer com que a gente chegue lá na tela de editar. Então a gente vai vir a nossa app routes, e aqui eu vou criar basicamente um novo path, e ele vai ser o editar, e ele vai ir para o component editar component.
Mas lembre-se que uma das diferenças do nosso botão, da nossa tela de editar para a nossa tela de cadastrar é que quando eu entro em cadastrar, não tem nada preenchido. Quando eu entro em editar, aquele registro que eu cliquei em editar, tá tudo preenchido dentro do meu formulário. E como que eu faço isso? Lá dentro da minha API, eu tenho um método que é o buscar usuários por ID. Então eu pego o ID de um usuário específico, que é o ID que eu tenho aqui, mando lá para o meu banco, mando lá para minha API e ele me retorna todos os dados daquele usuário respectivos daquele ID. E daí eu preencho todos os dados dentro do meu formulário. É basicamente dessa forma que funciona. Então quando eu clico em editar, eu tenho que passar esse ID e dentro lá do componente de editar, eu vou buscar esse método para buscar o usuário por ID, todos os dados daquele usuário e preencher todo o meu formulário. Então eu preciso, na minha rota, a partir do momento que eu entro no componente de editar, também está passando o meu ID. Então eu tenho que dar um /2.id, porque eu vou estar passando essa informação, essa info lá para dentro do meu componente de editar, para que eu possa chamar o método de buscar o usuário por ID. Então como que eu vou fazer? Aqui dentro do meu home, eu tenho já aqui embaixinho o meu botão de editar. E eu tenho que colocar o meu router link aqui. Então eu vou colocar basicamente da seguinte forma: um router link. Tem que ser aqui com as nossas chaves, então router link com as chaves. E aqui eu abro novas chaves e eu vou estar enviando lá para o /editar, mas tenho que estar passando também uma vírgula, um parâmetro que será o meu usuário.id. Como assim usuário.id? Da onde que saiu esse usuário.id? Se eu diminuo o zoom, você percebe que aqui eu estou fazendo um for. Lá dentro das nossas tabelas, que a gente fez na aula passada. Faço um for para criar cada uma das linhas. E eu estou fazendo um for e a cada iteração eu tenho um usuário. E o usuário tem várias informações, incluindo o ID. Então, para cada interação, esse botão também está sendo criado. Então, eu estou criando o link para esse botão respectivo a esse usuário, que eu vou até a tela do editar e vou passar a propriedade usuário, que é esse usuário aqui, ponto a informação ID. Então, eu estou passando o ID para dentro desse editar. Se eu salvo, eu percebo que, vamos voltar aqui no AppRoute, está indo já por editar component. Então, se eu volto lá para minha tela e eu clico em editar o Rodrigo Fernandes, perceba como que vem a minha rota. A minha rota vem /editar 17, que é o ID do Rodrigo Fernandes. O Lucas Eduardo, ele vem o ID 15, que é exatamente o ID do Lucas Eduardo. Então, ele funciona dessa maneira. Então, já vamos começar a desenvolver o nosso editar. Primeira coisa, aqui no nosso editar, vamos abrir aqui o nosso editar HTML e já vou abrir o editar TS também. O home eu posso tirar, o AppRoutes também. Então vamos focar então agora apenas no nosso editar HTML e no editar TS. No HTML eu já vou criar aqui a minha div. E dentro dessa div eu já vou criar, então eu já vou chamar o meu app formulário. Beleza, já foi acrescentado aqui nos imports, então se certifica que nos imports está aqui, formulário component, senão vai dar um erro. Então já estou chamando o meu app formulário. E agora aqui no meu TS, eu preciso fazer o seguinte. Por quê? Porque a gente já viu que eu posso enviar de dentro do meu formulário dados para dentro da minha page. Então eu enviei do formulário para dentro do meu cadastro. Mas eu posso enviar ao contrário também. Então de dentro do meu editar, enviar para dentro do meu formulário. E é o que eu quero enviar. Eu quero pegar já de dentro aqui do meu editar component, vou pegar as informações do meu usuário através do método buscar usuário por ID e tendo o usuário completo, eu vou enviar esse usuário para dentro do meu formulário para que ele possa preencher todos os campos. Como que eu faço isso daí? Eu vou criar aqui o meu construtor e dentro desse construtor eu já vou colocar aqui o meu private, que seria o meu usuário service. Já vou colocar também o meu private route, que é o meu router, vindo do Angular router. Eu vou colocar o meu private route, que vem do router, e o router que vai vir do router. O router que vai vir do activated route. Então, eu tenho o router que vai vir do activated route. Eu vou colocar até o contrário. Esse daqui vai ser router, esse daqui vai ser route.
Vou colocar route, o que é o activate route, e o router, o que é o router, ok? São coisas diferentes e nós vamos precisar utilizar as duas. Então, aqui embaixo, eu vou já colocar o meu onInit. ng-onInit, né? É ng-onInit, que eu implemento o onInit. Beleza, então ng-onInit é esse método que vai ser o primeiro a rodar. Então, a partir do momento que eu abro o meu componente, o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero basicamente pegar o meu ID de dentro da minha URL. Então, eu quero colocar dentro dessa variável aqui o ID que está dentro da URL até o momento. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o meu this.route, que é esse route aqui do activated route, ponto snapshot, é como se eu estivesse tirando uma fotinho de como está a minha URL, ponto param_map, então eu vou mapear os parâmetros que tem dentro da minha URL e vou pegar o parâmetro ID, que foi o nome que eu dei. E agora esse parâmetro ele está vindo como string. Por quê? Porque ele está na URL, é uma string. Eu vou transformar em number. Então eu transformo num número que é o meu ID. E agora, lá dentro do meu serviço, eu tenho que adicionar um novo método. Aqui dentro do serviço, eu vou adicionar o método que seria o método de buscar o usuário por ID, que eu já tenho lá na minha API, preciso colocar apenas aqui no meu serviço. Então, eu vou criar o getUsuário_ID. E o que eu recebo dentro desse método é um ID do tipo number, e o que eu retorno é um observable do tipo response, do tipo usuário listar. Beleza. Vamos fechar, tá tudo fechadinho aqui, fechou. E eu dou basicamente um return this http.get. O que eu vou ter como retorno é esse response usuário listar. E aqui eu posso colocar então a informação. O que eu vou colocar é um template string. Dentro da template string, eu coloco o meu this API URL e coloco um barra e esse daqui UID. Então, agora eu estou buscando pela URL que busca o meu ID especificamente. Eu não estou aberto com... Aqui, estou aberto aqui com a minha API, eu coloco aqui 17. Execute. Olha a forma que é formada a minha URL. Ela vai até o usuário, daí dá uma barra e coloca o ID específico que eu estou buscando. E ele retorna aquele usuário específico. Retorna o Rodrigo, o usuário localizado, a mensagem e o status. Dados, mensagem e status. E dentro de dados, efetivamente, o Rodrigo, que seria o ID 17. Ok? E é isso, esse é o retorno que eu vou ter. Então, eu volto no editar component e aqui eu vou colocar, então, o meu this usuário service. This usuário service, estou pegando o meu serviço, ponto, get usuário por ID, passando o ID que eu peguei da URL, subscribe, tenho o meu response, e basicamente eu vou criar aqui em cima uma outra variável, que vai ser o meu usuário. Coloco exclamação, porque ele com certeza vai existir, e ele vai ser do tipo usuário listar. E aqui embaixo eu coloco um this.usuário é igual ao response.dados. Então, esse vai ser o meu usuário, ok? Esse é o usuário que eu quero estar encaminhando lá para dentro do meu formulário. E como que eu faço para enviar de dentro do meu editar component para dentro do meu formulário? Eu vou abrir agora o formulário HTML e vou abrir o formulário TS. Então, eu estou aberto aqui o meu editar, vamos diminuir aqui, editar component, editar TS, formulário HTML, formulário TS, posso fechar o meu serviço. Dentro de formulário TS, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer dentro do meu formulário TS? Eu vou fazer o seguinte, eu preciso criar uma outra variável que, ao contrário de output, que seria enviar, ela será de input. Então, vai ser @input. Esse input tem que vir também de dentro do meu Angular Core, input. Vou dar o nome de dados usuário e ele vai ser um usuário listar ou pode ser nulo. E ele começa
sendo nulo. Porque no caso do cadastrar, eu não vou ter dados do usuário. Então, ele vai ser nulo. No caso do editar, eu vou ter esses dados. Então, é para cá, para dentro dessa variável aqui, que vão vir os dados do usuário que eu pesquisei através desse serviço. Então, esse disusuário vai vir para dentro desse dados do usuário. E como que eu faço para enviar? Aqui dentro do meu editar component, eu vou colocar basicamente umas chaves e dados usuário, que é para onde vai ir a minha informação. E agora, qual informação vai ir? Vai ir o meu usuário, que é o meu usuário que está aqui, vai ir para dentro do meu dados usuário, que é o que está aqui. Então, agora, a partir desse momento, através desse dados usuário, eu consigo acessar as informações do usuário que foi buscado. Porém, como que eu faço para preencher? Porque perceba que no meu form control, eu estou deixando tudo vazio e com zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ternário utilizando como base o meu dados usuário. Então, eu vou colocar aqui no meu ID, por exemplo, o dis.dados usuário existe, ou seja, não é nulo. Então, se ele não é nulo, o ID vai ser igual a dis.dadosusuário.id. Se não, vai ser igual a zero. Eu vou colocar esse ternário em todas as situações. Vamos colocar esse ternário. E daí já vamos fazer apenas algumas modificações. No caso do nome completo, é um nome completo. Então, se dis.dados usuários não for nulo, eu pego a propriedade nome completo e coloco aqui. Se não, eu coloco vazio. Se for nulo, eu coloco vazio, ok? Então, nome completo, e-mail, cargo, salário, CPF, situação e senha. Fiz os mapeamentos, então agora já é para preencher. Vamos voltar lá para dentro do nosso editar, salvar esse carinha aqui, voltar lá para nossa tela. Se a gente clica em editar, não está vendo tudo preenchido. Vamos dar um inspecionar. Vamos voltar, editar, não está vindo preenchido. Se a gente vem aqui no nosso formulário ATS e dá um console.log no nosso dis.dados usuário, vamos salvar aqui, vamos voltar lá na nossa tela e dou um editar, ele está vindo como undefined, não está sendo criado o nosso usuário, não está sendo buscado. Mas vamos fazer o seguinte então, epa que eu estou abrindo tudo menos o código. Se eu volto no meu editar component TS e aqui eu coloco um console.log response.dados, que é o que eu coloquei dentro do meu disusuário, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar, dou um editar. Perceba, aqui tá dentro o Rodrigo. Eu busquei o Rodrigo, mas ele não foi lá para dentro do meu formulário. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vamos colocar um console.log aqui. Console.log 1. Aqui vai ser o console.log 2. E depois ele tem que ir para cá. Console.log 3. Então, primeiro, ele passa aqui antes de pegar o ID, 1. Depois que ele pega o ID, ele coloca dentro da variável, é o 2. E lá dentro do formulário, quando eu já estou com meus dados do usuário, é o 3. Então, vamos fazer toda a operação. Vamos voltar, vamos limpar e vamos clicar em editar. Perceba que ele passa no 1. Depois ele já vai direto lá para o formulário, antes mesmo de eu ter pego as informações do serviço. E depois ele volta para o serviço. Por isso que não está dando boa. Por que isso está acontecendo? Porque ele está vindo e já está tentando carregar o meu outro formulário. Ele está vindo e já está carregando o meu template. E ele já tenta carregar o formulário antes mesmo de terminar o que ele tinha que fazer dentro do TS. Para isso não acontecer, eu tenho que vir aqui no meu editar e colocar um ngIf. Ele só vai carregar essa div, ngIf, se eu tiver o usuário. Só carrega essa div se ele tiver o usuário. Perceba que deu um erro. Por quê? Porque para usar ngIf, eu tenho que vir no meu editar component TS, aqui nos meus imports, e colocar o common module. Opa! Common module. Colocando como module, eu consigo usar o ngIf, ngFor e assim por diante. Então, só quando o usuário já está preenchido que eu carrego o app formulário. Agora, se eu voltar na nossa tela, voltar, apago aqui, damos um editar, 1, 2, 3,
Preencheu tudo certinho, beleza? Só o CPF e o insira a senha que por algum motivo não vieram. Mas vamos verificar. Vamos voltar aqui no nosso código. Editar. Vamos dar um console log no response.dados aqui. Response.dados. Beleza. Vamos voltar. Vamos salvar. Damos um editar. O CPF. Aqui. Por que que não está vindo? Perceba que quando eu venho aqui no meu retorno, ele está retornando só o cargo, ele não retorna a senha e o CPF. Por quê? Porque aqui no meu banco, o que o meu usuário, buscar o usuário por ID está retornando, é apenas essas informações. Ele não retorna o CPF, não retorna a senha. Então essa é outra modificação que a gente tem que fazer lá dentro da nossa API. Em vez de retornar dessa forma, eu quero retornar o usuário completo. Então eu vou voltar na minha API. E dentro da minha API, eu vou vir aqui no usuário service. E aqui no método buscar usuário por ID, onde o retorno é um usuário listar DTO, eu vou colocar o usuário. Então, eu vou retornar um usuário completo. Então, aqui também no response, coloco para retornar um usuário. E agora, ao contrário de retornar esse usuário mapeado, eu vou retornar o próprio usuário banco. Beleza, retorno o próprio usuário banco. Daí, esse usuário mapeado nem está sendo utilizado. Ok? Salvo dessa forma, é isso que eu quero. Agora, dentro da interface, eu preciso mudar também. Dentro da interface, aqui onde está buscar usuário por ID, está retornando o usuário listar DTO. Tem que retornar um usuário. Vamos entrar dentro da controller para ver se tem alguma coisa. Buscar usuário por ID, retorna o usuário, retorna o usuário. Se eu salvo isso daqui e dou um replay dentro da minha API, vamos dar um refresh dentro dela, venho aqui no API usuário ID, dou um try out, coloco o 17, para vir o Rodrigo, execute, ele me retorna agora sim o CPF e a senha. Se eu venho aqui no meu código e dou um editar, agora o CPF e a senha estão preenchidos, porque efetivamente está vindo a senha e o CPF, ok? Resolvemos mais um problema aí. Podemos tirar esse console log, dar um salvar. Então, o editar, ele está funcionando ali. Agora, quando eu tenho que fazer daí agora a continuidade, né? Tenho que colocar aqui no editar component o onSubmit, porque vai ser exatamente a mesma coisa. Eu vou preencher os dados aqui, ao clicar em cadastrar, ele vai vir até o editar, ele vai vir até o formulário TS e vai emitir esses dados. Eu quero que esses dados cheguem até o editar. Porém, perceba que primeiro, quando eu estou editando, eu não quero que apareça o botão de cadastrar e não quero que apareça o botão de cadastro usuários. Para isso, eu faço o envio de algumas informações que eu posso enviar da mesma forma. Então, eu vou enviar o seguinte. Dentro do formulário TS, eu vou ter outras propriedades. Eu vou ter outras propriedades que são do tipo input, porque eles vai estar sendo recebido aqui para dentro do meu formulário. Então, vai ser input, btn, ação. Vai ser o nome do botão para realizar a ação, ou cadastrar ou editar. E vou ter também o meu input, que vai ser o meu btn título. Que vai ser string. Beleza, então eu tenho btn ação, tenho btn tipo. Eu posso colocar até descrição título, que é a parte que vai aparecer ali em cima, né? O que aparece aqui, cadastro usuários. Descrição título, eu salvo. Então eu vou ter que popular essas duas variáveis. De dentro do editar component, eu vou popular o btn ação e vou popular o desk título. E dentro do editar component TS, eu vou criar novas variáveis. Editar component TS, eu vou criar a variável de btn ação, que vai ser igual a editar, e o outro é desk título. Aqui não precisaria ser o mesmo nome, editar usuários. E agora, no editar component, eu passo o btn ação e passo o desk título. E dentro ali do meu formulário HTML, eu vou basicamente aqui no cadastro usuários colocar aquela interpolação. Então aqui eu vou colocar o desk título. E aqui embaixo eu vou colocar o btn ação.
eu salvo isso daqui, volto à minha tela, agora está editar usuários, como tem que ser. O cadastrar não aparece nada, porque eu não estou enviando no cadastrar. Então eu tenho que voltar aqui, vir até o meu cadastro HTML, vir até o meu cadastro TS. No cadastro TS eu já crio o BTN ação, que vai ser igual a cadastrar, e o desk título, que vai ser igual a cadastrar usuários. E dentro do cadastro component, eu vou enviar o BTN ação, que vai ser o BTN ação, e o desk título, que vai ser o desk título. Salvo. E agora, dentro da minha tela, aparece cadastrar usuários, cadastrar, e ao editar, editar usuários, editar. Tranquilo. Beleza, então vamos voltar para o nosso código, vamos fechar algumas coisas aqui, esse cadastro já foi ajustado. E agora, beleza, eu já sei que eu já estou submetendo as informações. Isso é o de menos, as informações estão sendo submetidas. Agora eu tenho que receber dentro do editar component. Da mesma forma, eu coloco o onSubmit, editar o usuário e recebo o event. Dentro do editar component, eu vou colocar aqui o meu editar usuário, recebendo o meu usuário, que vai ser um usuário listar. E agora eu preciso criar lá dentro do meu serviço um método de editar. Então, dentro do meu serviço, eu vou criar aquele método que vai ser responsável por editar o usuário. Então, aqui eu coloco editar usuário. Eu vou estar recebendo para editar um usuário, um próprio usuário, o usuário listar. Observable, ele vai retornar uma lista. Usuário listar lista. Se eu não me engano é isso que retorna, vindo aqui no nosso CRUD, o editar usuário, ele retorna, vamos aqui no método de editar usuário. Ele vai retornar, não vai retornar só um usuário listar DTO, ou apenas o usuário que foi editado. Ele retorna apenas o usuário que foi editado. Vamos ver. Listar. Ele retorna, na verdade ele tinha que retornar a lista, né? Ele retorna a lista aqui. Então a gente vai deixar a lista e daí um this return this http.put, porque nós estamos editando. O return vai ser esse return usuário listar DTO, return usuário listar. E daí aqui eu vou colocar então o restante. Eu vou colocar um template string, nem precisa ser um template string, eu posso colocar apenas o this.api URL e uma vírgula passando o usuário. Tranquilo. Salvei. E agora dentro do meu editar component eu vou fazer todo o processo, né? De chamar o meu serviço, this.usuário service.editar usuário, passando o usuário, .subscribe, response. E o que eu quero fazer aqui, ao final da edição, é um router.navigate, para onde eu quero navegar, lá para a tela inicial, ponto e vírgula. Salvou, é isso que eu quero fazer, tranquilo. Então, agora vamos vir aqui, esse teste, vamos editar o teste, então não vai ser teste, vai ser Érica Fernandes, vai ser Érica Gmail, cargo vai ser professora, vamos colocar 13.500, CPF deixo mesmo, senha deixo mesmo, editar. Érica Fernandes, Érica, eu coloquei um espacinho aqui, vamos tirar esse espacinho. Editar, editou, professora, tá tudo editando perfeitamente. Então a gente consegue cadastrar, a gente consegue listar, filtrar a lista, cadastrar, editar, excluir, basta criar o detalhes. E o detalhes vai ser um dos mais rápidos, então a gente só precisa criar a page, ng, generate, component, pages, barra detalhes. Já vamos criar ali, criamos o componente, deixa eu fechar tudo isso daqui. Vamos dar um Ctrl B para abrir a nossa telinha. E aqui eu vou pegar, então, o meu detalhes. Dentro de detalhes, eu vou fazer o seguinte. Lá dentro do meu formulário component, eu vou copiar tudo que tem aqui. Tudo que tem no formulário component. Vou colar dentro do HTML de detalhes. Colado.
Eu vou deixar aqui apenas o botão de voltar, esse router link. O router link está dando problema porque dentro do detalhes TS a gente tem que ter o nosso router module. Colocou o router module, funcionou. Eu vou tirar dentro desse formulário essas informações. Então eu tiro isso daqui, que é do Forms Module. Aqui do H1 eu posso colocar só detalhes usuários. Beleza. E eu quero que cada um dos botões eu possa tirar esse Form Control Name também de cada um deles. Não é necessário o Form Control Name. Na verdade, Form Control Name vai ser necessário, porque eu preciso preencher todos os dados que estão no detalhes, né? Eu preciso pegar e preencher todos eles. Na verdade, como eu vou preencher e não quero utilizar o Forms Group, o Forms Module, eu posso tirar. Vamos tirar todos eles aqui. Tira os dados aqui de cima. Coloco só detalhes usuários. Tira o Form Control Name. Então, a gente vai tirar e a gente vai fazer de uma outra forma para preencher. A gente vai tirar todos eles aqui. CPF. Vamos tirar aqui do de situação também. Da senha. Fica só o botão voltar. E, ao contrário, vamos colocar os disable. Vamos colocar o disable em cada um deles, porque eles não vão poder ser alterados. Então, a gente coloca o disable porque não é possível escrever daí nos campos. Beleza, colocamos os disables. E agora vamos criar a rota, né? Aqui em App Routes, vamos criar a nossa rota. A rota de detalhes também tem que passar o ID para a gente pegar o ID do usuário específico. Vai vir para detalhes component. Se a gente verifica até o momento, clica em detalhes. Ainda não está funcionando, porque basicamente a gente não veio aqui no home. E dentro do home a gente tem que colocar exatamente o que tem no de editar. O router link, detalhes dessa vez, usuário ID. Salvou. Agora sim, clica em detalhes, a gente vem para aqui, tudo está disable. No caso da de situação, a gente vai fazer o seguinte, ele não vai ser um select, porque a gente não vai querer selecionar. Então, ao contrário de ser um select, ele vai ser um input normal. Um input normal, disable. Não vai aparecer o placeholder, mas vou deixar o placeholder. E agora, dentro do detalhes TS, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter também o implements onInit, control ponto, implementa o ng onInit. Vamos ter também o nosso construtor, e dentro do construtor eu vou receber o meu private usuário service, que é o meu usuário service, e vou ter também o meu private route, que vai ser o meu activated route, que é para buscar lá o ID da URL. Então eu crio o const ID, vai ser o meu this route.snapshot.paramap.get. Vou pegar o meu ID, vou transformar esse ID em um number. E agora sim eu venho no this usuário service.get usuário por ID, pego o meu ID, passo ele, subscribe, tenho o meu response. E agora aqui em cima eu vou criar a variável usuário, que vai ser um usuário listar. E esse this usuário é igual ao meu response.dados. E agora aqui dentro de detalhes, eu posso usar aquele usuário. E é o que eu vou fazer para preencher todas essas informações. Como assim? Eu vou basicamente colocar que o value desse input vai ser igual ao meu usuário ponto nome nesse caso. Usuário ponto nome. Na realidade, eu acho que nem precisaria desses aqui. Só usuário ponto nome? Não, usuário ponto nome não dá. Tem que colocar essas abre e fecha chaves. Então, eu coloco o do nome. Vamos colocar aqui o do e-mail. Colocar o do cargo. Colocar o do salário. O do CPF, eu vou excluir aqui o do CPF, a gente já coloca. O do situação. A da senha. A gente vai copiar esse input aqui, colocar no input do CPF. Então, digite CPF. E esse daqui vai ser o usuário situação
CPF. Tranquilo, agora sim, voltando lá para nossa tela, tá tudo preenchido, eu tenho o meu voltar, o voltar tá aparecendo só metade da tela, então eu vou fazer o seguinte, aqui no voltar, onde tá o IDF 50, eu vou colocar 100, vamos salvar, agora o botão tá inteiro, o voltar funciona, eu venho em detalhes, consigo ver todas as informações, editar eu consigo editar, excluir já estava funcionando, o listar e o buscar tá funcionando e se não existe nenhum usuário cadastrado. Ok, tá tudo funcionando. Esse foi o nosso CRUD, esse foi o nosso projeto. A gente criou então um CRUD completo, utilizando ali a API feita em Dapper aqui no nosso projeto. Em outras aplicações, em outros vídeos aqui do canal, a gente criou uma API feita completamente em Dapper e agora criamos a interface dela utilizando Angular. Então a gente conseguiu fazer o CRUD completo. Se vocês quiserem mais aulas onde a gente implementa mais coisas nesse projeto, coloca validação, conseguimos colocar pop-ups ou alguma coisa diferente, deixa aí nos comentários que a gente consegue estar implementando cada vez mais esse projeto aqui. É isso, espero que tenham curtido. Falou!